Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Nosso louvor e gratidão a Deus por mais um domingo, por mais a oportunidade que temos de estudarmos juntos a palavra de Deus. Louvado seja Deus porque dá capacidade aos homens para que inventem coisas, inventem formas de nos conectarmos. E eu louvo a Deus porque a internet é uma bênção e tem sido desde sempre, desde que saibamos usá-la. E esse é o momento de um bom uso. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida que está aí em sua casa. Peço a Deus que fale ao seu coração nessa manhã e rogo a Deus pelo nosso país. Eu convido para iniciarmos nossa escola dominical a orarmos. Eu peço que você baixe sua cabeça, mas antes de orarmos eu vou fazer um pedido a você. Esse aqui é um momento de reverência, um momento de escola dominical. Não estamos juntos fisicamente, nós estamos cada um em suas casas, mas eu peço que você faça aí na sua casa como você faria se estivéssemos juntos na igreja. Que você evite ficar saindo para a cozinha ou ao banheiro. Concentre-se naquilo que estamos fazendo. Entendemos que este é um momento em que a presença do Senhor se faz conosco e é o povo reunido ainda que não fisicamente. Então, peço a você que haja aí na sua casa como se você estivesse reunido comigo, juntos no templo. Então, baixe sua fronte nesse momento, vamos orar. Ó Deus, nossa gratidão a Ti, ó Pai, por mais esse momento. Gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos sustentou por mais uma semana. Porque temos a possibilidade, ó Pai, através da internet, da mídia, de falarmos a respeito da Tua palavra, conhecermos um pouco mais a respeito da Tua ação, a respeito do que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, porque temos a liberdade em nosso país ainda de nos reunirmos dessa forma, reunirmos também presencialmente, de cultuarmos ao Senhor de várias formas, de vários jeitos, sem ninguém nos perseguir, ó Pai. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor dá capacidade aos homens de inventarem coisas para que possamos fazer isso. E nessa hora, de forma bem especial, Deus, eu agradeço ao Senhor por cada família que está reunida em seu lar, por cada um que está sentado sozinho ou com outras pessoas à frente do computador ou do celular, participando desse momento, Deus. É o momento em que a Tua igreja está reunida, sobretudo, Deus, porque temos a convicção que estamos conectados não pela tela, pela mídia, mas estamos conectados pela pessoa de Jesus Cristo, que é o elo que nos une, Deus. Louvado seja o Senhor. Eu peço a Tua direção, a condução do Teu Santo Espírito para este momento. Amém. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Eu o convido a abrir sua Bíblia no profeta Jeremias. Profeta Jeremias é um texto que eu pessoalmente tenho muito apreço, porque tenho feito deste texto um centro, uma bússola na minha caminhada. Ele diz assim, profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Leamos todos juntos, e se vocês estiverem na sua casa, eu convido a ler juntamente comigo, os versículos 23 e 24. Leamos. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Não há conhecimento maior, melhor, mais profundo. Conhecimento mais maravilhoso do que esse que possamos ter na nossa vida. De que possamos conhecer a Deus, o único e verdadeiro Deus que revela-se em Cristo Jesus a todos os seus. Então, eu o convido a celebrarmos ao nosso Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, através do canto do hino de número 14. Hino de número 14, eu o convido a cantarmos juntos esse hino. Hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus.
exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Eu o convido a orar com o reverendo Givanildo nesse momento, orar a oração de louvor e adoração ao Senhor. Baixe sua fronte, feche seus olhos e oremos com o pastor Givanildo. Senhor Deus, exaltado seja o Senhor, desde agora e para todo sempre. Ó Deus, que somente o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, porque de fato, ó Deus, só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvores e majestade. Ó Deus, nós nos prostramos diante da Tua grandeza, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor não somente, ó Deus, criou todas as coisas, mas o Senhor também mantém todas as coisas pela palavra do Teu poder. Por isso, ó Deus, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. E também, ó Deus, Te glorificamos pelas Tuas misericórdias, que têm sido dispensadas sobre nossas vidas dia após dia, pela Tua bondade, pelo Teu amor. E ao mesmo tempo, Senhor, nós louvamos ao Senhor pela Tua justiça. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pelas Tuas perfeições. Louvamos ao Senhor pelos Teus atributos. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua grandeza. Que somente o Teu nome seja exaltado, somente o Teu nome seja glorificado, que somente o Teu nome seja honrado. Ó Deus, e que nessa manhã nós possamos, ó Deus, através das nossas ações, através dos nossos atos, de cada momento desse culto, que tudo que vem acontecer aqui, Senhor, através dessa escola bíblica dominical, tudo que vem acontecer seja exclusivamente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. É a oração, Deus, que nós fazemos a Ti, com gratidão em nome de Jesus. Amém. 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 Abramos, irmãos, nossas Bíblias ainda, lá no Salmo capítulo 5, livro dos Salmos, capítulo 5, versículo 3. Livro dos Salmos, capítulo 5, versículo 3. Leamos todos juntos esse versículo. Leia aí na sua casa, eu leio aqui com o Éder e com o pastor Givanildo, aqui em nossa casa, em minha casa. Então leamos. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, Senhor, te apresento a minha oração e fico esperando. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Eu convido ainda a cantarmos o hino de número 129, bem de manhã. Bem de manhã, embora o céu sereno
pareço um dia calmo anunciar. Vigia e oro o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E sem cessar, Vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Pois bem, cantamos, difícil cantar acompanhado pelo som aqui, mas graças a Deus cantamos. Eu convido nessa hora o nosso irmão Éder a fazer a oração. Senhor Deus, nesta manhã, Pai maravilhoso, queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, Deus, por nós. Pedimos, Deus, a tua bênção sobre esta escola dominical, sobre cada vida, cada irmão, Deus, que está assistindo, Deus, esta aula online. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Abençoa, Deus, a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. 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 Convido ainda a abrir sua Bíblia lá em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo. Ou melhor, perdão, irmãos, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nesse momento nós faremos um momento de oração silenciosa, o interceder pelo nosso país, orando pelo mundo. Nós teremos alguns momentos de oração silenciosa, orando, seguindo a orientação da Bíblia. Nós, enquanto cristãos, entendemos que é dever nosso colocar nosso país diante de Deus, é dever nosso orar pelo mundo, é dever nosso pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. A palavra do Senhor é na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante do Senhor.
Pois bem, nós devemos orar, segundo o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo, fala a Timóteo, nessa carta de Timóteo, essa verdade, que nós devemos orar por aqueles que se acham investidos de autoridade, por aqueles que, aqui no caso, ele cita reis, porque é o contexto do seu tempo. No entanto, hoje, qual é o nosso dever? Orarmos por presidentes, orarmos por governadores, orarmos por prefeitos, orarmos por senadores, por deputados. É dever da igreja pedir a Deus por esses homens, para que Deus os conduza, para que Deus os abençoe com sabedoria, para que Deus lhes dê a direção, seja nessa época terrível que estamos vivendo ou em qualquer época. Nós devemos orar por esses homens, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade, diz a palavra de Deus. Então, eu o convido nesse momento a baixar sua fronte e a termos um momento de oração silenciosa pelo nosso país. Peça a Deus, nosso país vive esse momento de pandemia, mas essa não é a única crise que assola o nosso país. Essa não é a única dificuldade que temos para orar, motivo pelo qual devemos orar. O Brasil vive uma crise em muitos aspectos, e eu peço a você que coloque nesse momento o nosso país, nosso Brasil, nosso povo, nossos governantes diante do Senhor. Peça a Deus direção, clame a Deus misericórdia, peça a Deus a bênção dele sobre o nosso país. Então, baixe sua fronte, oremos. Depois de alguns momentos farei oração, e então a palavra, logo após a minha oração, a palavra está com o pastor Givanildo, que trará a nós o estudo sobre o Salmo de Romagem 126, capítulo 126 do livro de Salmos. Baixe sua fronte, tenhamos alguns momentos de oração. Ó Deus eterno, nós nos colocamos em Tua presença mais uma vez. O Senhor é todo poderoso, todo governo está em Tuas mãos. Tu és o Rei de fato de toda a terra. Somos Teus servos e entendemos que a nossa vida é sustentada por Ti. Reconhecemos que dependemos completamente do Senhor. Somos frágeis, ainda que em nossa arrogância e orgulho pensemos que somos fortes. Somos como o palho, ó Deus, que o vento leva, como a flor que nasce e murcha e seca e morre. É breve a nossa vida. Necessitamos da Tua mão nos fortalecendo, nos sustentando. Especialmente, ó Pai, nesse momento eu coloco a nossa nação em Tua presença. Coloco o nosso Brasil diante do Senhor. Peço, Senhor, que tenha misericórdia de nós. Clamo ao Senhor que dê respostas a esse momento tão difícil que não apenas nossa nação, mas o mundo inteiro passa. Sabemos, ó Deus, que há muitas visões de qual é a razão disso. Mas uma delas, ó Deus, entendemos é que talvez o Senhor esteja chamando a nossa atenção para a realidade do Senhor, para o arrependimento. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, traz arrependimento na nossa vida, Deus. Que o Teu povo, ó Deus, aqueles que se chamam pelo Teu nome, possam se voltar para Ti, pedindo perdão a Deus, pedindo misericórdia, voltando-se para Ti, Deus, buscando a Tua presença verdadeiramente, Deus. Mas também, ó Pai, sabemos que o mundo, ó Pai, que não clama por Ti, necessita da Tua ação. E eu peço, Senhor, ó Deus, que continue, ó Deus, como fizeste no passado, estender, ó Deus, a Tua boa mão sobre aqueles que, mesmo aqueles que não temem a Ti, ó Deus. Ó Pai, peço ao Senhor que dê a direção aos nossos governantes, que dê sabedoria, ó Deus, para que, se tudo isso, ó Pai, não passar de um engano, que o Senhor tenha misericórdia deles e que lhes dê sabedoria para que isso, ó Deus, venha à tona. Se, ó Pai, se de fato essa dificuldade for tão séria quanto diz, ó Deus, que o Senhor esteja dando respostas, dando condições, para que hajam como governantes que pensam no povo, que a nós, enquanto povo, ó Deus, que o Senhor nos dê discernimento também, para que saibamos, ó Deus, nos comportar nesse momento, saibamos nos portar, Deus, que possamos, ó Deus, ser servos submissos ao Senhor e por isso atendemos às nossas autoridades, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para filtrar também tantas notícias que chegam, para que não sejamos reprodutores, ó Deus, de notícias mentirosas, e não sejamos, ó Deus, como levados de um lado para o outro, Deus, mas que sejamos simples como a pomba e astutos como a áspida, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor tome os nossos governantes na Tua presença. Que o Senhor seja com o nosso presidente.
Que o Senhor seja com os nossos governadores, que o Senhor seja com os nossos prefeitos, ó Pai, que o Senhor seja com os nossos senadores, com os nossos deputados federais, estaduais, com os nossos vereadores, ó Deus. Que o Senhor tome a liderança do nosso país político na Tua presença. Que o Senhor converta corações, ó Deus. Que o Senhor trabalhe, ó Deus, através deles, ó Deus, para o bem da nossa nação. Que a Tua igreja, ó Pai, seja um instrumento que faz diferença também, ó Deus, neste Brasil. Que não sejamos amedrontados por nada. Que não sejamos, ó Deus, angustiados, ó Deus, por essa situação, mas pelo contrário, Deus, que continuemos a nossa caminhada fiéis ao Senhor. Ó Deus, toma-nos nesta manhã, toma o nosso país, toma os nossos governantes, toma a Tua igreja, toma a nossa nação e abençoa-nos, Deus, e estenda a Tua bênção sobre o mundo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. A palavra está com o pastor Givanildo, que dará prosseguimento ao nosso estudo sobre os cânticos de romagem. Deus o abençoe. Vamos orar com o pastor mais uma vez? E então a palavra está com ele. Ó Deus, que o Senhor tome o Teu servo e o conduza, que o Teu Santo Espírito lhe dirija, para que a Tua palavra nos lábios dele seja como mel, que chegue aos nossos ouvidos, ó Pai, como algo que vem do Senhor, e que seja o Senhor mesmo que esteja conduzindo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor, que essa graça e essa paz esteja presente na vida de cada um de nós, esteja presente aí no seu lar, esteja presente aí no meio da sua família. Esse é o desejo do nosso coração para cada um de vocês, que o Senhor esteja assim abençoando a sua vida e que esse dia, não é dia tão importante para as nossas vidas, dia do Senhor, não é reservado à adoração do Senhor. Nós estamos distantes, não é devido às circunstâncias, mas temos alegria mesmo assim de podermos estar chegando aos irmãos através desse culto online. Então que Deus possa estar abençoando as suas vidas. Nós já louvamos a Deus, não é, por esse momento devocional, onde oramos ao Senhor, onde também podemos louvar ao seu nome, não é, através dos hinos. E esse momento também é tão importante para as nossas vidas, porque é o momento onde nós iremos refletir na sua palavra. Antes de qualquer assim, coisa também, mas eu queria deixar um abraço para todos aí, aqui os irmãos da sede, aqui em Jacupiranga. Queria deixar um abraço também para os amados irmãos aí do Botuquara, da congregação, bem como para os irmãos também de Eldorado. E também quero mandar um abraço para o pessoal de Recife, né, para minha mãe, Dona Luzenil, um grande abraço. Quero deixar um abraço também para o pessoal da congregação do Alto da Conquista, que já me cobraram isso, eu sempre esqueço de mandar. Mas um grande abraço, irmãos, para todos vocês. Que Deus abençoe. Então abra aí a sua Bíblia, no livro dos Salmos, como falou o pastor, Salmo 126. Salmo de número 126. Nós iremos refletir nesse salmo nessa manhã. Salmo de número 126, como bem também falou o pastor, nós estamos estudando, né, essa série de salmos, salmos de romagem. Eram salmos que eram cantados pelo povo de Deus enquanto se dirigiam a Jerusalém, enquanto se dirigiam ao templo do Senhor. E o Salmo 126 ele está inserido, não é, nesses cânticos chamados cânticos de romagem. Então o Salmo 126 ele diz o seguinte, irmãos, acredito que a sua Bíblia já está aberta e nós podemos fazer essa leitura juntos. Salmo de número 126, cântico de romagem, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pedindo a direção do Senhor para as nossas vidas. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós Te agradecemos
por esse momento tão importante em nossas vidas, onde o Senhor nos dá essa rica oportunidade de termos, ó Deus, a Tua santa palavra aberta diante de nós. Ó Deus, entendemos a importância da Tua palavra para as nossas vidas. Tua palavra é preciosa, é mais valiosa do que o ouro depurado, Senhor. A Tua palavra é mais doce do que o mel. Ela mesma, ó Deus, testifica isso a seu respeito. Por isso, Deus, nós nos alegramos em ter essa palavra diante de nós. Ó Deus, muito obrigado. Mas agora, Pai, diante da grandeza da Tua palavra, nós entendemos também a nossa fraqueza, entendemos a nossa limitação de compreendê-la. Por isso, rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ilumine através do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra. E pedimos, ó Deus, a Ti também, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, aplicar a Tua palavra ao nosso coração e nos conformar à imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo. É a oração, Senhor, que nós fazemos a Ti e pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus pela leitura da Sua palavra. Como nós já sabemos, estamos estudando o Salmo de Romagem. E esse Salmo, irmãos, de número 126, ele nos fala de forma muito clara a respeito de restauração. E a restauração, irmãos, é algo necessário na vida de toda a humanidade. Basta nós voltarmos na história, irmos ao livro de Gênesis, e nós já iremos encontrar essa necessidade de restauração a partir do momento onde o homem, não é, Adão, ele resolve, pela sua própria vontade, desobedecer ao Senhor. Não é? Ele quebra ali o pacto de obras, não é? Ele quebra o pacto que Deus fez com ele, e pelo fato dele ter quebrado esse pacto, pelo fato dele ter desobedecido ao Senhor, então Deus o lança para fora do jardim. Não é? O pecado, ele corrompe ali o santuário de Deus, o santuário perfeito de Deus, o qual ele tinha colocado o homem, e o pecado corrompe. Com o pecado de Adão, ele corrompe esse santuário, e por isso Deus o lança para fora do jardim. Não é? Deus o lança para fora da sua presença. E a partir daquele momento, o apóstolo Paulo ele vai dizer que não somente Adão caiu. O apóstolo Paulo ele vai dizer que com Adão ali cai também toda a raça humana. Porque todos nós, irmãos, somos descendentes de Adão, assim afirmam as Escrituras. Então, pelo fato do Senhor ter lançado o homem para fora do jardim, para fora da sua presença, aí então entra em vigor a necessidade de restauração. O homem está distante de Deus, ele necessita agora retornar à presença de Deus. Veja, aqui o pecado ele traz sérias consequências para a vida da humanidade. A partir do momento em que o homem é lançado fora do jardim, agora com o pecado do homem, não somente a humanidade, mas toda a criação, ela sofre as consequências. E ela está debaixo da maldição do Senhor. Por isso nós vamos encontrar o evangelista, o apóstolo João, o evangelista João, ele dizendo, né, narrando, ele fala que todo aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Não é porque todo homem está debaixo da maldição de Deus, a não ser que ele seja reconciliado através de Cristo. Então, a necessidade de restauração é uma necessidade vigente, é uma necessidade real na vida de toda a humanidade. Existe uma necessidade de retorno à comunhão com Deus, não é? Que é essencial para a vida de qualquer pessoa. Então, essa necessidade de reconciliação, ela se dá na vida de qualquer pessoa, na vida da criança, na vida do jovem, na vida do adulto, na vida do idoso. Todos necessitam, então, de restauração a partir desse momento em que nós vemos a separação entre o homem e Deus, o homem sendo lançado para fora do jardim. E o interessante, irmãos, é que, longe da presença de Deus, o homem jamais encontrará a verdadeira felicidade. O homem ele só é feliz enquanto ele está na presença de Deus. Perceba que com a queda do homem, você vai ver na narrativa bíblica o quanto a humanidade mergulhou no pecado, não é? O quanto a humanidade caiu em espiritualidade e moralidade. Porque longe da presença de Deus não há felicidade. Longe dessa presença, o homem é infeliz. Perceba, irmãos, que esse salmo ele vai falar, ele vai reportar a libertação do povo do cativeiro babilônico.
Perceba que o povo ele não estava ali no cativeiro babilônico por conta de capricho de Deus. O povo de Israel, ele foi para o cativeiro por causa da quebra da aliança. Por causa da quebra do pacto que Deus havia feito com esse povo lá no Sinai, através de Moisés. Não é? Deus havia prometido essa terra, e Deus, ao prestes a dar essa terra a esse povo, ele dá as instruções ao povo, e ele mostra que o povo viveria nessa terra eternamente se eles seguissem as suas regras, se eles seguissem a sua palavra, se eles fossem fiéis a esse pacto. No entanto, Deus ali também deixa claro que no momento em que eles quebrassem esse pacto, eles os tiraria da terra que lhes deu. Então, o povo ele acaba caindo de fato nesse erro. O povo desobedece ao Senhor, o povo quebra o pacto que foi feito com o Senhor, o povo adora outros deuses e cai em diversos pecados. Por isso, então, por conta do pecado do povo, Deus os tira da terra, Deus os leva para o cativeiro babilônico. Então, veja, por conta da quebra da aliança, por conta do pecado do povo, é que eles são tirados da sua terra, é por isso que eles são lançados, então, no cativeiro. Perceba, irmãos, que o cativeiro era um símbolo do distanciamento entre Deus e o seu povo. Era um símbolo da distância, né, da quebra, da longitude entre Deus e o seu povo. O povo de Deus havia quebrado a aliança, então Deus os lança da sua terra. O povo agora estava em terra estranha, distante da presença do Senhor, distante do templo do Senhor. Eles estavam em terras estranhas. Eles estavam fora da terra que Deus havia lhes dado, por conta dos pecados, por conta dos seus pecados. Eles profanaram a terra santa, a terra que Deus lhes deu. O pecado corrompeu a terra, por isso Deus os tirou, assim como Deus fez com Adão, lá no jardim. Então o povo está distante de Deus, está em terras distantes, em terra alheia, eles estão em terras estranhas. E perceba que em terra estranha não há felicidade, como falei. O homem distante de Deus, ele não é feliz. Nós encontramos, irmãos, o estado do povo, esse sentimento do povo de tristeza, exatamente narrado no Salmo 137. O Salmo 137 vai mostrar o sentimento do povo ao estar longe da presença de Deus, ao estar distante da presença de Deus, ao estar distante da terra que Deus lhes deu. Salmo 137 vai dizer o seguinte, vai narrar esse sentimento do povo. Perceba, Salmo 137, os versículos de 1 a 4 vão dizer o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles estavam lá na Babilônia e estavam lembrando de Sião, eles choravam ali. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, eles estavam ali aprisionados, cativos. Aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções. E os nossos opressores, percebam que eles estão ali em terra estranha, eles estão cativos, estão oprimidos pelos seus algozes. E os nossos opressores, eles pediam que eles fossem alegres. O Salmo diz, eles pediam que nós fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E a resposta do povo é a seguinte, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Perceba que nem vontade de cantar o povo tinha diante a tamanha tristeza de estar distante do Senhor, de ter quebrado essa aliança com o Senhor, de estar longe da presença de Deus, de estar longe da sua terra, de estar longe do templo. Nós vamos encontrar vários salmos que vão mostrar essa expressão do povo de tristeza, de saudade do templo do Senhor. Mas esse salmo, irmãos, que nós acabamos de ler, ele nos fala de restauração. Ele nos fala da volta à comunhão entre Deus e o seu povo. Esse salmo nos mostra, irmãos, o retorno, o povo agora se unindo com o seu Deus, Deus usando de bondade, Deus usando de misericórdia para com esse povo, e o povo agora está retornando à presença de Deus, restauração, esse salmo nos fala. Por isso, irmãos, eu gostaria de nessa manhã meditar com vocês de forma rápida
sobre o tema efeitos da comunhão restaurada com Deus. Efeitos da comunhão restaurada com Deus. Esse salmo vai nos mostrar, irmãos, 4 efeitos da comunhão restaurada com Deus. Esse salmo vai falar de alegria, esse salmo vai falar de testemunho, esse salmo vai falar de oração e esse salmo também vai falar de esperança. Esses são os efeitos, irmãos, de um homem que tem a sua vida restaurada com Deus. O efeito dessa comunhão com Deus. Como falei, irmãos, a primeira parte desse salmo vai falar de alegria. E esse é o primeiro efeito de alguém que tem a sua vida, que tem a sua comunhão restaurada com o Senhor. Os versículos 1 e 2, parte A, vão nos mostrar esse efeito maravilhoso dessa comunhão restaurada com o Senhor. Perceba que o povo estava no cativeiro extremamente feliz, extremamente triste, por estar distante da sua terra, por estar distante de Deus, por estar distante do templo, por estar distante da adoração ao Senhor. Mas agora esse salmo vai mostrar a extrema alegria do povo em ter retornado à presença de Deus. Os versos 1 e 2, parte A, é uma descrição, irmãos, do sentimento do povo ao sair do cativeiro babilônico. Esse era o sentimento. Esses versos vão mostrar como o povo se sentiu ao sair do cativeiro babilônico. Perceba, uma extrema felicidade que vai justamente realçar a extrema tristeza que eles estavam ali no cativeiro. Muitos irmãos que estavam no cativeiro, eles já haviam perdido a esperança, porque, afinal de contas, foram 70 anos que eles passaram ali no cativeiro. Muitos já haviam perdido a esperança. Mas a questão é que os 70 anos se passaram e o Senhor, irmãos, ele se mostrou, como sempre, fiel à sua promessa. O Senhor sempre foi fiel à sua promessa. Muitos tinham esquecido disso, nem faziam mais caso disso. Mas quando bate os 70 anos, o Senhor lembra da sua promessa. Por isso o Senhor retira o seu povo do cativeiro. O Senhor liberta o seu povo daquele cativeiro. O profeta Jeremias, irmãos, havia predito os 70 anos de cativeiro. Ele falou quanto tempo. Ele mostrou quanto tempo o povo iria ficar ali naquele cativeiro. E o profeta Ezequiel, irmãos, ele havia profetizado o retorno do povo do cativeiro. O profeta Ezequiel, que foi um profeta do cativeiro, ele traz esperança ao povo, mostrando que eles estavam ali, mas um dia eles iriam sair. Ezequiel, no capítulo 36, no verso 24, nós vamos encontrar o seguinte: o profeta animando o povo, para que o povo se mantivesse fiel ali dentro do cativeiro. Ele disse: tornar-vos-ei, falando em nome do Senhor, falando ao povo, tornar-vos-ei, vocês estão aqui, mas tornar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Essa era a esperança dada pelo Senhor. Mas o Senhor não somente predisse o tempo em que o povo iria sair do cativeiro, ele também falou de como o povo sairia do cativeiro. O profeta Isaías vai nos mostrar desse momento, como Deus mostrou como é que o povo iria sair do cativeiro. Isaías capítulo 49, os versos de 11 a 13 vão nos dizer o seguinte: transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Perceba que esse momento, o profeta, ele mostrando como o povo sairia do cativeiro, ele vai mostrar que dia feliz seria esse. Como seria um dia de júbilo, um dia de alegria, até a criação iria jubilar com essa restauração que Deus iria conceder ao seu povo. Então, diante disso, diante dessas promessas de Deus anteriormente, perceba, irmãos, que o salmista está mostrando que o que o salmista está mostrando aqui nesses versos 1 e 2, parte A, não é outra coisa a não ser o cumprimento da profecia do Senhor. Deus havia falado que iria restaurar o seu povo e que esse dia da restauração seria um dia feliz. E o que o salmista está mostrando aqui é que de fato se cumpriu aquilo que o Senhor havia prometido.
O Senhor havia prometido que esse dia seria um dia de extrema felicidade. E Ele está mostrando de fato, quando nós saímos do cativeiro, de fato nós estávamos muito felizes. Perceba versos 1 e 2, parte A, o salmista mostrando. Ele disse, quando o Senhor é um relato. É o salmista relatando como foi aquele dia da restauração. Qual foi o sentimento do povo ao sair daquele cativeiro. Ele disse, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aqui a expressão de extrema alegria. Alegria tamanha que ele não consegue nem descrever. Por isso ele diz, nós ficamos como quem sonha. Então, por isso, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Que coisa maravilhosa! É isso, irmãos, o que acontece. Esse é um efeito da restauração, da comunhão entre o pecador e o Deus restaurador. Esse é o efeito da comunhão, esse é o efeito da restauração. Quando o homem é restaurado com Deus, o primeiro efeito, irmãos, é a extrema alegria, devido ao estado em que esse homem se encontrava. Portanto, irmãos, o retorno à comunhão com Deus traz indizível alegria ao coração daquele que foi restaurado. Essa é a primeira coisa que nós enxergamos aqui nesse salmo. Mas esse salmo, irmãos, também nos fala de testemunho. Perceba que a restauração entre o homem e Deus não somente causa alegria, não somente traz alegria ao coração do homem restaurado, mas essa restauração, ela também gera testemunho entre aqueles que estão à sua volta. O povo de Israel, ao voltar do cativeiro, as nações que estão ao redor percebem isso e glorificam a Deus, reconhecem o Deus de Israel. Por quê? Porque quando o povo estava no cativeiro, irmãos, era impossível que eles saíssem dali por eles mesmos. Eles não tinham força alguma de sair do cativeiro babilônico. Era impossível pelas suas próprias forças. Mas o Senhor os tirou dali, os tirou com o braço forte. O Senhor levantou um rei ímpio para tirar o seu povo do cativeiro, o rei Ciro. Deus levanta Ciro, como também ele já havia predito. E um rei ímpio, nem o povo acreditava nisso. Mas Deus levanta esse rei, e esse rei decreta a libertação do povo, o retorno do povo à sua terra. Que coisa maravilhosa! E o povo, ao sair dali, as nações ficam admiradas com aquilo, porque eles entendiam que era dificilmente ou impossível que eles saíssem dali pela sua própria força. E se eles saíram, por que foi então? As nações reconhecem que foi o Deus deles. Então veja que a restauração na vida do homem, a restauração entre ele e Deus, gera testemunho entre os seus vizinhos, entre as pessoas que estão ao seu redor. Por isso os versos 2, parte B, e o verso 3, vai nos mostrar exatamente isso. O testemunho que foi gerado pela restauração do Senhor na vida do seu povo. O texto diz, então, aqui, irmãos, é uma conjunção que ela pode ser entendida aqui, por essa razão, por conta dessa restauração, entre as nações, perceba, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Perceba, irmãos, que as nações ao redor eram nações idólatras, extremamente idólatras. Elas não conheciam de fato o Deus de Israel. Elas tinham os seus deuses. Mas agora, diante dessa ação restauradora do Senhor na vida do seu povo, algo impossível de acontecer, elas reconhecem que o Deus de Israel é um Deus ativo. É um Deus que age de fato em favor do seu povo. Elas reconhecem o Deus de Israel. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor, o Deus da aliança, veja aí o nome Senhor em caixa alta, o Deus da aliança tem feito por eles. Esse Deus é verdadeiro. Assim as nações ao redor diziam. E então o povo de Israel, o salmista, ele reconhece isso também. Ele disse, com efeito, de fato, grandes coisas o fez o Senhor por nós.
De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. Perceba também, irmãos, que o salmista, ele mesmo reconhece que ele não saiu de lá pela sua própria força. Quantas vezes aqui nesse salmo o salmista aponta para a ação do Senhor. Diz, com efeito, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele se coloca numa situação passiva, de fato. O Senhor fez por nós. E por isso, ou seja, essa é a razão da nossa alegria. Então perceba, irmãos, que há um outro efeito aqui da restauração entre o homem e Deus, é de fato o testemunho. Né? A restauração gera também testemunho na vida do homem restaurado. Mas esse texto também, irmãos, nesse salmo, nós encontramos uma oração feita pelo salmista no verso 4. A restauração, irmãos, entre o homem e Deus também dá confiança, segurança ao homem para orar ao Senhor. A restauração, ela dá essa segurança, ela dá essa confiança, ela incentiva o homem a orar ao Senhor. Porque o homem, irmãos, longe da presença de Deus, o homem que está distante de Deus, a sua oração não chega a ele. Ela só chega à oração de um homem pecador, de um homem que está distante da presença de Deus. Ela só chega a ele através de Cristo. Através dessa restauração. Cristo é o mediador. Ela só chega através de Cristo. Ou seja, o homem sem Deus, ele pode orar, mas a sua oração não chega a Deus se não for através de Cristo. Se for pelas suas próprias obras, se for por ele mesmo, essa oração não chega. E então esse homem que foi restaurado, esse salmista uma vez restaurado, ele agora é incentivado, ele tem confiança para chegar ao trono da graça através da oração. E o salmista então ora ao Senhor dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. É uma oração feita pelo salmista. Perceba que o salmo parece que está sendo narrado no passado, nos versos anteriores. E agora ele parece se voltar para o presente. Ele parece voltar para o presente, e assim, irmãos, nós vamos encontrar muito isso nos salmos. Ele se voltando para o passado, se voltando para o presente, daqui a pouco ele volta para o passado também, assim como acontece aqui nesse salmo. A mente dele está no passado, daqui a pouco a mente vem para o presente, depois a sua mente volta para o passado. E aqui parece que a sua mente agora está no presente. Ele faz essa oração ao Senhor: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. E aqui, irmãos, nós encontramos há várias interpretações a respeito de que oração é essa que o salmista está fazendo, que restauração é essa que o salmista está pedindo. Eu preferi, irmãos, ficar com a interpretação do teólogo chamado F.F. Bruce, que ele vai dizer o seguinte, que essa oração ela seria porque o tempo passou e o povo teria perdido aquela alegria da restauração anterior. Perceba, irmãos, que o salmista ele está narrando algo que aconteceu no passado. E agora ele se volta, a sua mente está no presente. Ou seja, o que ele está dizendo, que segundo F.F. Bruce, eles sentiram a alegria da restauração, mas com o passar do tempo, essa alegria se esfriou na vida deles. E por isso o salmista agora está pedindo um avivamento, ou um reavivamento da parte do Senhor para com a vida do seu povo. E parece, irmãos, que isso é algo que acontece de fato em nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, quantas pessoas, elas começam bem a sua vida cristã, elas trabalham na obra do Senhor, elas oram, elas começam motivadas a fazer tantas coisas na igreja. Mas com o passar do tempo, parece que essa alegria, ela começa a esfriar. Essa pessoa já não sente mais o desejo de orar. Essa pessoa não sente mais o desejo de trabalhar pelas circunstâncias. Essa pessoa não sente mais o desejo de ir à casa do Senhor. Essa pessoa não sente mais o desejo de estar com o povo do Senhor. Em muitos casos isso acontece.
Alegria no início, mas com o passar do tempo essa alegria se esfria. E por isso, mas o salmista ele não deixa as coisas dessa forma. Ele percebe que isso está acontecendo na vida do povo, essa alegria está se esvaindo do povo, essa motivação de servir a Deus está indo embora do povo, mas ele clama ao Senhor. Ele ora dizendo: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Aqui ele usa uma figura de linguagem. O Negueb, irmãos, era um deserto que ficava ao sul de Israel. E que repentinamente, quando viam as chuvas, esse deserto se transformava num manancial. Então o pedido do salmista é: Senhor, restaure a nossa sorte repentinamente. Nós precisamos de um reavivamento. Nós precisamos sentir aquela alegria da restauração. Ele sente, agora ele tem ousadia para adentrar no trono da graça, pelo fato dele ter sido restaurado pelo Senhor. Então, é isso, irmãos, também o que traz o efeito da restauração na vida de um homem pecador. Esse homem que é restaurado, ele agora tem ousadia, como diz o autor aos Hebreus. Ele tem ousadia, ele pode ter ousadia para adentrar ao trono da graça do Senhor, através de Cristo. Mas esse salmo também, irmãos, por último, por fim, ele também nos fala de esperança. E é exatamente isso também, irmãos, o que acontece na vida de um homem restaurado. Esse povo que foi restaurado pelo Senhor, agora é um povo cheio de esperança. Embora, irmãos, esse salmo também se reporta, essa parte do salmo, os versículos 5 e 6, falem de futuro, mas nós entendemos que a mente do salmista, ela está no passado. Ele volta a sua mente para o passado. O texto diz o seguinte, os versos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Perceba, também aqui, irmãos, existem várias interpretações. Alguns vão dizer que a mente do salmista está apenas no futuro. Mas eu prefiro, irmãos, ficar com a interpretação de que a mente do salmista está no passado, ela volta ao passado. O salmista, ele fala aqui do tempo do exílio como uma semeadura. Ele fala do tempo do exílio como uma semeadura e ele fala da restauração como uma ceifa. Ou seja, ele está mostrando uma experiência viva na sua vida. Ele está mostrando que o exílio foi um tempo de lágrimas, foi um tempo de semeadura e parece que foi isso mesmo, irmãos. Eles tiveram que suportar toda a amargura do exílio com fé. Nós encontramos essa afirmação no livro do profeta Abacuque, que ele prevê esse sofrimento do povo sendo cativo pelos caldeus, que são os babilônicos. Mas o texto diz, Deus ele diz a Abacuque que o justo viverá pela fé. Tudo aquilo iria acontecer, mas o justo pela sua fé viverá. O povo deveria passar por tudo aquilo com fé. Por isso Abacuque ele termina dizendo, entendendo isso, ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, Abacuque estava preparado para passar pelas aflições do cativeiro. E esse povo, de fato, ele semeou. Foi um tempo de semeadura, aqueles que foram fiéis ao Senhor. Um tempo de semeadura, foi um tempo de lágrimas. Mas agora, irmãos, a alegria chegou. Agora a ceifa chegou. Eles foram restaurados pelo Senhor. Ou seja, valeu a pena ser fiel ao Senhor dentro do cativeiro. O período, irmãos, da dolorosa semeadura passou, o salmista está dizendo. E agora a colheita chegou. Nós sofremos no cativeiro, nós semeamos no cativeiro, mas agora a colheita chegou. Então, irmãos, com base nisso, o salmista ele pode também estar pensando no futuro. Perceba, nós semeamos aqui no passado, nós choramos no passado, mas a colheita chegou. E da mesma forma, nós entendemos que se nós nos mantivermos semeando aqui no presente, mesmo que chorando, mesmo que sofrendo, certamente também a colheita mais à frente chegará. Esse é o princípio dado aqui pelo salmista. Perceba, irmãos, que o salmo, assim como o salmo começou com alegria.
Assim como começou com essa alegria, o Salmo também termina com essa nota de alegria. Os que saem andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que coisa maravilhosa, que garantia maravilhosa a palavra de Deus, irmãos, dá a cada um de nós. Eu queria finalizar, meus irmãos, após a análise desse salmo, trazendo a nossa reflexão duas coisas importantes. A primeira coisa, irmãos, que eu queria trazer aos nossos corações, ou ao seu coração que está aí a nos assistir, é o seguinte: você, irmão, você que está a me ouvir, se você ainda está distante de Deus, se você ainda está distante de Deus, se você ainda está no cativeiro babilônico, você que está me assistindo, eu digo a você, trate de pedir ao Senhor essa restauração para a sua vida. Trate de pedir ao Senhor que essa reconciliação com Ele aconteça na sua vida. Trate de pedir ao Senhor que mude a sua sorte. Você que está distante de Deus, você que não está em comunhão com Deus, trate de fazer isso o mais rápido possível. Porque esse salmo de fato nos diz que longe da presença de Deus não há felicidade verdadeira. Você pode estar enganado, você pode estar iludido com a vida que você está vivendo. Você pensa que é feliz. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que a verdadeira alegria está no Senhor. E como é que você então pode se reconciliar com Deus? Como é que você pode chegar a Deus? Não tem outro caminho. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É através de Cristo que você vai encontrar para a sua vida a verdadeira reconciliação com Deus. Ele é o mediador da aliança. É através dele que nós chegamos a Deus. É através de Cristo ou é em Cristo que nós encontramos, ou que você encontrará a verdadeira alegria para a sua vida. É em Cristo que você encontrará o verdadeiro testemunho, que você dará o verdadeiro testemunho, que as pessoas irão ver a grande mudança na sua vida. É em Cristo que você terá ousadia para orar ao Pai. E você terá a certeza de que a sua oração chegará ao Pai. Se você permanecer longe de Deus, se você permanecer longe do Senhor, se você permanecer sem Cristo, a sua oração não chegará ao Pai. É através de Cristo que as nossas orações chegam ao Senhor. Por isso eu digo, reconcilie-se com Deus. Peça a Ele que essa reconciliação, essa restauração aconteça na sua vida. É através de Cristo que você terá esperança para o futuro. É através de Cristo, é Cristo que nos dá essa confiança, onde mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo, aqueles que estão em Cristo têm esperança para o futuro. Porque eles entendem que a sua vida não se resume a essa. Ainda que nós venhamos a morrer e padecer aqui, existe algo melhor a nos esperar. A terra, a criação geme como dores de parto, aguardando a redenção. E assim são aqueles que estão em Cristo. Eles têm segurança futura. Eles têm certeza futura. Eles estão seguros. Mas eu queria também, irmãos, refletir ao fazermos a análise desse salmo. Também trazer uma reflexão, uma outra reflexão para as nossas vidas. Nesses dias, irmãos, tão difíceis, nós devemos, como o povo de Deus, agora é para aqueles que já foram reconciliados com Deus. De fato, nós estamos vivendo dias difíceis, dias muito difíceis, mas nós, como povo de Deus, nós devemos, irmãos, permanecer semeando a fé, porque certamente, irmãos, se nós nos mantivermos confiantes na palavra do Senhor, mesmo em meio ao caos que nós estamos vivendo, se nós nos mantivermos semeando fé, mesmo que com lágrimas, certamente, irmãos, nós colheremos bênçãos da parte do Senhor. Então, aconteça o que acontecer. Você passe pela circunstância que você venha a passar. O que eu digo, que esse salmo nos traz, irmãos, é que nós devemos nos manter firmes no Senhor. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo, certamente
ceifarão. Então, seja o que for que você estiver passando na sua vida, você que já foi reconciliado com Deus, seja o que for que você estiver passando, continue, mantenha a fé no Senhor. Mantenha a fé viva na sua palavra, porque certamente a colheita virá. O apóstolo Paulo, ele já havia falado que aquilo que nós plantamos, nós também colhemos. A colheita é certa daquilo que nós plantamos. Então, irmãos, semeemos fé, porque o justo viverá pela fé. Eu quero finalizar com as palavras de João Calvino, do saudoso João Calvino. Nós gostamos tanto, né, das suas interpretações. Ele disse o seguinte: Deus jamais encontrará em nós algo digno do seu amor, senão que Ele nos amou, porque é bondoso e porque é misericordioso. Isso é uma verdade. O povo não saiu do cativeiro porque foi visto algo digno neles. Deus tirou o seu povo do cativeiro pela sua bondade e pela sua misericórdia e também pela sua fidelidade. É por isso, irmãos, é por isso que nós temos, é pelo amor de Deus, é por causa da misericórdia de Deus por nós, que nós temos em Cristo a verdadeira alegria. É por causa da misericórdia de Deus por nós, que nós temos em Cristo, que nós damos em Cristo um verdadeiro testemunho. É por causa da misericórdia de Deus por nós, que nós temos em Cristo confiança para orar ao nosso Pai. É por causa das misericórdias e da bondade do Senhor que nós temos em Cristo esperança para o futuro. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. A palavra está com o pastor Diocésio. Estamos caminhando para o encerramento da nossa escola dominical, irmãos, e eu espero em nome de Jesus que você esteja sendo edificado e esteja aprendendo com os cânticos de romagem. Os cânticos de romagem, eles falam a respeito de situações, sentimentos bem vivenciais, bem atuais, angústias, preocupações, testemunho, alegria, ou seja, coisas que temos e vivemos e convivemos dia após dia. Pois bem, eu quero lembrá-lo, antes de encerrar nossa sessão dominical, lembrar o seguinte: na semana que vem eu convido você que nos assiste, onde quer que você esteja, a semana que vem participar conosco da Semana da Páscoa. A semana inteira nós teremos mensagens. Na segunda-feira eu trarei uma palavra aos irmãos a partir do seguinte título: uma palavra de perdão. Na terça-feira o pastor Guto, da igreja do Ipanema, trará uma palavra de salvação. Na quarta-feira o pastor Luiz Cláudio trará uma palavra de afeição. Na quinta-feira o pastor Maciel trará uma palavra de angústia. São as 7 palavras da cruz, então por isso esses temas, esses títulos. Na sexta-feira o pastor Everton, da igreja de Vila Nova, lá em Registro, trará uma palavra de sofrimento. No sábado o pastor Givanildo uma palavra de vitória, e no domingo eu trarei uma outra palavra de contentamento. São títulos das mensagens que estão baseadas nas 7 palavras da cruz. Está consumado, mãe, este é teu filho, filho, esta é tua mãe, tenha sede. Então convido você a olhar na sua casa essas 7 palavras. Então meu convite a você é que amanhã, a partir das 7h30, você participe desses momentos de culto a Deus, onde falaremos sobre essas 7 palavras da Páscoa, da Ação da Páscoa. Também eu quero agradecer a Deus pela vida de você que está em Campinas, participando deste culto, de você que está em Juquiá, que está em Miracatu, está em Sorocaba, está em Curitiba, está em Araçatuba, de você que está em Eldorado, você que está lá em Pernambuco, terra do pastor Givanildo, você que está aqui em Japiranga mesmo, você que está lá na Bahia, meu abraço a você, pastor, também a você que está no Japão, nossa gratidão a Deus pela sua vida. Então, eu agradeço a Deus porque você tem disposto um tempo da sua manhã para participar conosco. Eu te convido também a participar do culto à noite. À noite continuaremos o Salmo de Romagem, no Salmo 127. Eu convido você a ler esse Salmo na sua casa, nesse dia, e à noite participar conosco. Mas eu também tenho mais um aviso. Hoje estamos num dia de jejum e oração.
não porque foi convocado pelo nosso presidente da República, que é a nossa autoridade máxima, não porque nosso presidente do Supremo Conselho também nos convocou, não porque algum outro pastor tenha nos convocado, mas estamos nesse dia de jejum e oração como um povo de Deus que tem a obrigação, eu penso assim, de orarmos e intercedermos pela nossa nação. Nós não estamos porque a autoridade civil ou a autoridade eclesiástica nos diz para fazermos. Nós fazemos porque, como cristãos, temos consciência de que esse é um dever nosso. Então, hoje, dia 5, lembrando que o nosso presidente da República convocou, nosso presidente do Supremo também nos orientou a fazermos. Então, nós, como cristãos que entendemos que ser um pedido lícito e justo, oramos e jejuamos nesse dia pelo nosso país. Ore pelo seu Brasil, pelo nosso Brasil, jejue pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, que Ele mude a nossa sorte, como lemos já nos salmos anteriores. Que Deus os abençoe, que unamos nossas orações, nossas vozes diante do Senhor, pedindo misericórdia nesse momento de dificuldade e calamidade, não apenas na nossa nação, mas em todo o mundo. Eu oro a Deus, agradeço a Deus pela sua vida que participou, e assim nós encerraremos nossa escola dominical. Eu farei uma oração, e logo após a minha oração estará encerrada nossa escola dominical. Ó Deus, nossa gratidão a Ti, ó Pai, pelo Teu cuidado conosco, pelo privilégio que nos deu de participarmos dessa escola dominical. Obrigado, ó Pai, pelas pessoas que estão em diversos lugares do nosso país, até mesmo do mundo, ouvindo a mensagem que tem sido anunciada, Pai. Que o Senhor permita, Deus, que continuemos a anunciar o Teu Evangelho, a pregar a Tua Palavra, visto que nós podemos não sair de nossas casas, Deus, temos esse impedimento, mas o Teu Evangelho é livre para alcançar corações que estão distantes. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Evangelho alcance corações, alcance mentes, transforme vidas, porque isso é o que importa, Pai, isso que realmente é o importante para nós. Louvado seja o Senhor, porque certamente o Senhor falou nesta manhã, que o Senhor continue a cuidar de nós, que o Senhor abençoe cada um em seu lar, que o Senhor abençoe cada família que está reunida, que o Senhor nos dê um bom dia na Tua presença, preparando-nos para o culto à noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que o seu dia seja na presença de Deus. Obrigado pela sua presença.